não tem por que a gente falar de rede se a gente não tiver o conhecimento da tamanha dimensão, da complexidade do que é esse cuidado. O cuidado, gente, ele sofreu transformações ao longo da história. Foi o que a nossa colega médica trouxe há pouco. Eles vêm fazendo um trabalho de desconstrução de que o chazinho da vovó não funciona. Por que nós chegamos? Por que nós estamos nessa situação atual? Será que o que a gente está propondo já não é uma coisa antiga? Eu acho que, olha, a gente pode aprender até com o nosso passado. Então, gente, só para, assim, foi uma busca que eu fiz e que eu acho interessante. Na pré-história, o que acontecia? Não tinha esse cuidado formalizado, né, ordenado da forma que a gente tem hoje. Mas o grupo já fazia esse cuidado. O grupo já tecia o cuidado. O primeiro registro que a gente tem da era paleolítica de cuidado, o que é? Estou vivendo esse momento justamente da tribo, do grupo, se organizando para proteger, para cuidar da saúde da gestante. O que eles perceberam? A mulher gestante gera vida. Então ela tem que ser poupada, privada nesse momento para que dê continuidade à nossa espécie. Olha só que coisa intuitiva, mas verdadeira, legítima. E aí nós temos a evolução do homem e esse cuidado que não era por médico, era um grupo. A comunidade que organizava, que provia esse cuidado, vai se desenvolvendo. Desculpa. Passamos para o período antigo, lá da antiguidade. Gente, o que a gente tem hoje, aqui no Brasil, no Oriente, no Ocidente, o que a gente estuda? Medicina tradicional chinesa. É algo totalmente diferente para nós, né? É uma novidade. Eu, como fisioterapeuta, os colegas médicos da enfermagem, se quiserem trabalhar, por exemplo, com acupuntura, é uma nova faculdade, que é totalmente diferente do que o que a gente tem na nossa formação. Mas isso, para eles, só é preservado. Desde a antiguidade, eles trabalham dessa forma. Se você for na China, o tratamento oncológico lá é feito sim com acupuntura. Então, será que... E isso é uma técnica milenar. Né? A gente passou por algumas transformações. E eles ficaram. E funciona tanto quanto. A gente tem pouco acesso a esse tipo de informação. Mas funciona tanto quanto, e lá é a forma que eles tratam. Os hospitais trabalham com agulhamento. Como é que era na Mesopotâmia? Então, são algumas características de como eles organizavam a atenção, proviam um cuidado, que acabou mudando, se transformando ao longo do tempo. Temos isso muito preservado ainda na Índia, na China, na parte oriental do globo terrestre. O Ocidente passou por algumas transformações ao longo do tempo. E aí, isso tem uma explicação do porquê, né, gente? Por que o Ocidente se transformou e nós hoje temos essa metodologia, essa ordenação do cuidado? Nós passamos por um período de grande influência religiosa. Nós vivemos na Idade Média, o período da Inquisição. Talvez hoje o que um fisioterapeuta faz, o que um farmacêutico, o que um médico faz, se fosse nesse período, provavelmente nós seríamos queimados em fogueira ou enforcados em praça pública. Por quê? Isso não era divino, não vinha de Deus. Então eu poderia ser um alquimista, um barbeiro, um boticário. E o que acabou acontecendo com aquele cuidado que era provido pela comunidade, que ele olhava também para outras esferas emocional, espiritual, biológico. Ele acabou se tornando uma coisa como assim: saúde e doença era algo provido por Deus. Ou você tinha ou você não tinha. E se você tinha qualquer uma das duas situações, era porque você tinha que passar por aquilo. Poderia ser tanto por um castigo, quanto um privilégio, um benefício. E aí, nessa época, não é de tudo ruim, porque é nesse período que começam a ser organizados as primeiras instituições formais de cuidado. Nos mosteiros, nos conventos, começa-se a perceber o quê? Monges fazendo estudos e provendo cuidado.
as freiras organizando os trabalhos da enfermaria, o que depois deu origem à profissão da enfermagem, ao trabalho médico. É aqui que surge, então, esse modelo que nós temos, que nós seguimos atualmente. Claro que ele se transformou ao longo do tempo, mas aqui estão os primórdios do modelo atual. E aí ele acabou ficando muito o quê? Centrado, mas também associado à espiritualidade, muito à religiosidade. Passando esse período, nós chegamos na Idade Moderna, que é o nosso renascimento. A partir daqui, os dogmas da igreja, eles passam a ser quebrados. Então as pessoas voltam a ter novamente um pouco mais de liberdade de expressão. Nesse período surgem grandes nomes que conhecemos atualmente. Leonardo da Vinci já fez uma tentativa de romper com aquela coisa, com um dogma muito religioso. E ele faz essa figura que eu atualmente consigo olhar para ela e perceber um pouco da complexidade do que é esse processo saúde, doença, cuidado, que é olhar o ser, sim, com partes do corpo, como uma pessoa fragmentada. Eu tenho que estudar as partes para conseguir entender o funcionamento de alguns segmentos. As especialidades, olha só, gente, talvez sejam os primórdios das super especialidades no momento que a gente vive atualmente. Mas Leonardo da Vinci coloca para nós o seguinte: olha, esse homem, ele está segmentado, mas ele está segmentado em movimento, em diferentes dimensões e inserido dentro do universo. Ele interage com esse universo, com todas as suas características. Então, sim, é fragmentado, mas ele está envolto e interagindo com essa dimensão maior. Então, é um ser em desenvolvimento dentro do mundo, interagindo com relações interpessoais, com características pessoais, que vão construir, então, essa pessoa e impactar no que é saúde, no que é doença e também no momento de oferta e de necessidade de cuidado. E aí chegamos, então, no período atual, a partir do século XIX. Aqui a gente vive uma grande, talvez por herança, por traumas desse período da Inquisição, a gente vive um período que é extremamente disciplinado, rigoroso. Só é aceito o que é cientificamente comprovado. Né? É uma ciência baseada em evidências. Você me prova, porque não vem nenhum de Deus e nem é mágico. Eu quero a prova disso. Então nós estamos vivendo um período de extrema valorização das especialidades e do que é comprovado cientificamente. Quis trazer só para vocês o que já aconteceu e o que, na minha percepção, impactam esse conceito de processo de saúde, doença, cuidado, para falar para vocês o seguinte: olha, a gente tem um pouquinho lá da Idade Média, ficou um pouquinho lá da Antiguidade, nós temos o nosso saber empírico, intuitivo, mas nós estamos vivendo um momento onde tudo tem que ser comprovado cientificamente. E aí, quando os colegas trazem a supervalorização dos exames, não acreditam tanto no médico do centro de saúde, no generalista, só no especialista. Quem sabe é o especialista. Mas isso é resultado desse processo histórico. Nós estamos passando atualmente por um novo processo de mudança, que talvez seja comportar tudo isso de uma forma mais ampliada. Obrigada. Então, hoje nós dizemos que vivemos com 3 concepções diferentes de visões de mundo, tanto relativas à natureza, quanto à origem da vida, o significado da morte, a doença e a saúde, que é o criacionismo, os fundamentos religiosos, o evolucionismo, que é muito baseado nas ciências biológicas e um pouco das sociais clássicas, e numa perspectiva ecossistêmica da vida. Vocês já pararam para se perguntar qual é o tipo de formação que vocês estão tendo, já tiveram? Ou qual é dessas visões que vocês têm de vida, de natureza, de processo de saúde e doença?
talvez seja uma mistura de todos eles, talvez seja mais religioso, mais biológico. Cada um acaba, por experiência pessoal, tendo maior afinidade, maior crença em uma delas. Atualmente, a perspectiva ecossistêmica, ela tem ganhado espaço. Por quê? Ela tenta fazer, ela traz para nós uma possibilidade de olhar mais ampliado. Agora eu vou passar rapidinho. Eu trouxe para vocês alguns modelos de representações gráficas, de interpretação do processo saúde, doença e cuidado. Aqui nós temos uma interpretação bastante biológica. Um gradiente que é utilizado, um gradiente de saúde, muito utilizado nos hospitais, para ver a condição da pessoa. Isso daqui considera o quê? Basicamente, condições biológicas da pessoa. Temos aqui um modelo que ele considera já os aspectos mais relacionados às condições de vida. Ou seja, ele passa tanto olha lá, o número 1, o espaço molecular, celular, individual, coletivo, espaço individual, coletivo, social e da biosfera, com diferentes representações, dimensões, alterações funcionais, representação para o indivíduo e o sofrimento do indivíduo e da sociedade. Esse, gente, já é um modelo um pouco mais ampliado, já numa perspectiva ecossistêmica. Aqui só detalhando um pouquinho melhor, olha só, são tantas setas que sobe e que desce, é a interação de todos esses fatores para então trazer para a pessoa qual é a percepção que ela vai ter desse processo, o que ela entende por saúde, o que ela entende por doença, o que ela entende por cuidado. E aqui nós temos um exemplo muito relacionado aos aspectos sociais. Eu só queria mostrar para vocês que existem diferentes formas da gente olhar para esse processo de saúde e doença. Por quê, gente? Porque é realmente um conceito muito complexo. Não tem como a gente fragmentar. Existe sim, né? Vocês viram que ao longo da história ele passou por alguns momentos de fragmentação. Mas ele é um conceito bastante ampliado e não tem como olhar só a saúde, só a doença, só o cuidado. O tempo inteiro na nossa vida a gente está ou em situação de cuidado, ofertando cuidado para alguém, ou em algum momento, é difícil um ser que é doente a vida inteira. Em momentos ele está saudável, em outros ele está doente, e muitas vezes o meu coração está muito bem, mas o meu fígado não está. Então é um olhar de que assim, nós somos tudo ao mesmo tempo. Então realmente ele é algo bastante complexo. O cuidado, gente, ele acaba sendo ampliado nessa visão mais ecossistêmica, essa visão dessas representações gráficas mais amplas, como uma expressão de direitos, uma expressão de responsabilização e corresponsabilização, de diferentes combinações tecnológicas efetivas e adequadas a cada situação. O que eu quero dizer com isso? Talvez, quando a gente fala de expressão de diferentes combinações, em algum momento, só com a ação de promoção de saúde é o suficiente. Em algum outro momento, eu vou precisar de uma atenção lá no hospital de referência. Eu preciso, sim, ser acompanhado na atenção primária pela equipe do PSF do meu território. Mas eu preciso também ter uma retaguarda para garantir esses exames que vão dar suporte para o que a equipe está me pedindo. Então, o tempo inteiro, a gente tem que estar indo e vindo em locais adequados e nos tempos adequados. Quando os meninos falaram do acesso, aquele tempo de suspeição, tempo de acesso ao tratamento, isso é muito importante porque não adianta que ele seja tardio. Ele tem que ser, então, no momento oportuno, no momento adequado. E no local mais adequado possível, seja de perto da tua casa, seja viajando 800 quilômetros, será que isso é muito bom? Enfim, eu tenho que ter este acesso garantido, em tempo e local adequado. Uma expressão de trabalho em equipe, solidário e articulado, ou seja, um trabalho que exige muita comunicação, tempo e local oportuno e adequado,
atendendo às necessidades do indivíduo de forma humanizada. Ou seja, se a gente tiver esse olhar ampliado para o cuidado, para esse processo de saúde, doença, cuidado, a gente está falando de uma oferta de cuidado integral. Ele é extremamente complexo mesmo. Não dá conta só um profissional, não dá conta só médico, não dá conta só enfermeiro, não dá conta só no centro de saúde, não dá conta só no hospital de diagnóstico, não dá conta só no centro de tratamento. Tem que ter uma interação entre todos esses aspectos e com esse olhar da pessoa como um todo inserida em uma comunidade, e no meio. E aí, como é que a gente vai dar resposta para tudo isso? A gente conseguiu olhar esse cuidado dessa forma tão ampliada, tá? Tivemos essa compreensão de que é um conceito complexo. A gente está disposto a ofertar esse cuidado ampliado. Como é que a gente vai fazer isso? Na minha opinião, e de muitos pesquisadores, estudiosos, talvez o trabalho em rede seja a única resposta para essa situação. Como a Fabiana falou, não tem como a gente ofertar, fazer promoção da saúde, ofertar todos os cuidados em um local e tempo adequado, só na área da saúde. Envolve também o setor da educação, envolve também a proteção social, envolve também cuidados com o meio ambiente. Então, é bastante ampliado. Quando a gente fala de cuidado integral, olha aqui, já na época do SUS, muito se fala, e os meninos hoje trouxeram para nós, o papel da atenção primária. Eles colocam a atenção primária como a base desse sistema. Será que é ela? Será que a atenção primária dá conta de coordenar todo esse cuidado? Será que a atenção primária dá conta de cuidar do câncer? Aí eles falam de uma segunda esfera, nível secundário, e o terciário. Esse é um modelo tradicional que a gente tem de atenção à saúde, de organização do sistema de saúde. O que a gente vê aqui? Uma grande, uma interpretação, olhando para a teoria, para a figura e também para a prática. Muito trabalho, muita coisa acontecendo aqui na atenção primária, diagnóstico aqui na secundária, alguma coisa de reabilitação, e aqui a cerejinha do bolo, o topo da pirâmide, o cuidado hospitalar, o centro de referência. Isso, gente, inconscientemente traz para nós o quê? Algo como hierarquizado, uma rede hierarquizada. Aqui está na base, e ela vai subindo, e aqui em cima está o topo. O que eu percebi nesse tempo que eu estudei, a Fabiana também fez alguns estudos, e os teóricos têm trazido. O terciário é onde está o médico especialista, onde está o equipamento caro, onde está a oferta do tratamento, onde vão me curar. E aqui eles ficam fazendo assim, coisinha de educação em saúde, me dando uma orientação, um médico que cuida da minha hipertensão e da minha diabetes, que é coisa básica, o câncer é aqui. Isso, gente, é algo que está no inconsciente não só da população, mas também dos profissionais e gestores de saúde. Infelizmente, é um reflexo que a gente vê desse processo histórico que a gente viveu aqui no Ocidente. E aí existe uma nova proposta de quê? De trabalhar em rede, mas de forma horizontalizada, talvez em círculo. Olha as setinhas que vão, setinhas que vêm, o tempo inteiro. O que me parece isso? O compartilhamento do cuidado. Eu, como paciente, eu não vou. Usuário, eu não vou e volto. Eu fico aqui, passando por todos. E o que essas flechinhas podem representar? A comunicação, tanto do paciente quanto dos profissionais que estão nesses diferentes locais aqui. É isso que vai dar fluidez, é isso que vai conseguir responder, que vai conseguir me garantir aquele cuidado integral. Eu estou com esse olhar mais ampliado, mas como é que eu faço para garantir isso daqui? Não dá conta. Aqui é o que a gente costuma ver. O paciente vai, a Fabiana trouxe, não tem comunicação. A Sene tem me relatado isso. É difícil abrir a porta do hospital para se comunicar, para compartilhar com a rede. Por que fazer resumo dos prontuários dos pacientes? Para compartilhar informação. Por que a Fabiana trouxe para nós que o paciente é um aqui e o outro lá? A Sene, acho que no primeiro dia,
um segundo encontro, trouxe um recorte que ela fotografou do prontuário da paciente. Lá eu cuido da hipertensão, aqui eu cuido do câncer. Por que isso, gente? É uma pessoa só. Ela tem câncer, mas ela também é hipertensa, ela também é diabética. Então, eu acho que realmente aqui é uma possibilidade, mas trabalhar dessa forma é bem difícil. Nós estamos aí com raízes ao longo do processo histórico que são culturais, são políticas, são pessoais, são da nossa formação. A gente tem que romper com tudo isso para conseguir trabalhar em rede. É uma organização do trabalho em rede. Isso daqui talvez seja a resposta. E aí, quando a gente fala de redes, a hora que eu fui buscar informações, tem muita gente falando de rede, gente. A hora que você digita rede, você busca, a primeira coisa que vem são redes de TI, redes tecnológicas. Depois tem as redes ambientais. Aí você vai estudar a partir desses modelos de rede tecnológicas, ambientais, redes neurais, que surgem essas possibilidades. Esse daqui é de um autor argentino, e ele propõe que existem 3 tipos de redes. Rede centralizada, ou seja, eu tenho um eixo central que desencadeia algumas coisas. Olha só, eu não tenho conexão entre esse ponto e esse, eu tenho apenas via o eixo central. Eu tenho a rede descentralizada, são vários pontos importantes com comunicação com outros menores. E eu tenho uma rede distribuída, que é uma rede totalmente conectada. Já vou fazer a provocação para vocês agora. Qual é a rede que vocês se sentem? Qual é a rede que vocês acham que existe no trabalho, no dia a dia de vocês? Para quem ainda não é profissional, como usuário. A primeira, a enfermeira do CEPOM, isso, né? Me disse que ela está na primeira. Eu acho que é a segunda. A Sênia acha que trabalha na segunda. Quem mais, gente? Vocês são da graduação ou já formados? Formados em? A gente trabalha na atenção básica. Na atenção básica, acho que é a segunda. Quem mais? Alguém se reconhece nessas redes? Assistente social, quem era? Em que rede você se reconhece? Eu acho que, na verdade, na segunda, mas em alguns momentos também envolve a terceira. Gente, olha que fantástico. Fiz questão de perguntar para assistente social. Nós, da área da saúde, nos reconhecemos pela nossa formação, pela nossa prática, muito nessa primeira. Foi fantástico. Aqui, com 5 respostas, eu consigo mostrar um pouquinho do que eu gostaria para vocês. A enfermeira do CEPOM trabalha aqui, ó, lá no topo lá no centro de referência. Ela se reconhece aqui. Você se reconhece como esse ponto central, não é? O que isso reflete para nós? Esse modelo centralizado, ele está diretamente, ele é resultante desse modelo aqui hierarquizado. Eu trabalho no centro de referência de câncer, então eu me comunico com quem precisa para ofertar o cuidado. As meninas que estão na atenção básica, você que é da... Você está onde? Da gestão. Da gestão, já estão com um olhar um pouquinho mais assim aberto para uma rede secundária. Não, tem o centro de referência que se comunicam com outros locais de atenção à saúde. Que aqui pode ser, vocês na atenção básica se identificaram com esse ponto comunicativo ou com esses da extremidade? Com o ponto comunicativo. E aí vocês se comunicam com os pacientes, com a comunidade do bairro, com a farmácia. Legal. Esses modelos são representações gráficas, na verdade, gente, de um estudioso. Eu trouxe só para provocar vocês. E fiz questão de perguntar para assistente social, porque profissionais da área da saúde, basicamente, se visualizam, né, e compreendem melhor esse primeiro e o segundo modelo,
O terceiro, que é cheio de costurinha, cheio de comunicação, é mais difícil para nós. Esse é o modelo de rede ideal. Esse modelo reflete esse daqui, que é uma rede comunicativa, interligada, onde os pontos se apoiam. No trabalho que eu acompanhei lá em São Paulo do câncer bucal, quem na maioria das vezes fazia costura entre esses pontos, que fazia a comunicação, foi assistente social. Então, por isso que eu até te perguntei. Gente, isso daqui é só para ver como é complexo realmente a gente garantir esse cuidado, mas que de uma forma geral, quando a gente olha para esses simples modelos de rede, essa daqui não parece ser uma rede mais resistente, uma rede mais segura? Essa rede aqui, ela parece ter um ponto forte e ela pode cair a qualquer momento. Nesse segundo modelo, nós temos uma rede um pouco mais ampliada, mas ainda sem muita resistência, porque tem espaços abertos, espaços vazios aqui. Nesse terceiro modelo, ela é toda conectada. Então, ela pode ser sim uma rede mais resistente. É um modelo que reflete um cuidado, uma atenção mais horizontalizada, mais comunicativa e mais fluida. Como é que a gente faz para garantir, então, a organização desse trabalho em rede e ainda mais uma rede tão sustentada? Através, principalmente, de ações de educação permanente, educação em saúde. Quando eu falo educação em saúde, a gente está falando, sim, de educação profissional, educação permanente, da formação aos profissionais que estão na ponta, educação popular e um trabalho muito forte de sensibilização com os gestores. Então, a gente tem que tentar abraçar e envolver todos os envolvidos nesse processo para, então, a gente conseguir garantir a construção, a tessitura de uma rede dessa. Senão, fica como a Celi falou para nós, uma mulher aranha, tentando tecer uma rede sozinha. A assistente social fazendo essa costura. É importante envolver todos os pontos dessa rede para que compreendam e para que, então, trabalhem de forma participativa juntos para a construção dessa rede. Ouvir o que aquele usuário tem a dizer. Olha, eu estou necessitando disso. Às vezes o que a gente está ofertando não é o que é mais importante para ele. A gente tem que realmente ouvir, se sensibilizar, se solidarizar e ser um ajudar o outro. Tanto quem está ali na ponta recebendo cuidado, como o profissional e também o gestor. Para isso, gente, existem diversas políticas. O que é importante agora é tirá-las do papel e então conseguir trazer para a realidade de uma forma realmente que ela pareça significativa, né? Que ela faça significado para este território, para esta comunidade. São também outros exemplos gráficos, aqui falando bem específico do câncer, da complexidade do cuidado oncológico. Esse daqui é um ecomapa, um mapa sistêmico do cuidado do paciente com câncer. Das pessoas das relações sociais que envolvem uma pessoa com câncer. Então, assim, o anti-tabaco, o centro de saúde, o vizinho, o trabalho, a igreja, a comunidade, as ONGs, quantas relações são necessárias no momento de adoecimento. Esse daqui é uma representação gráfica de um caso real de câncer bucal. Foi inclusive um caso que eu acompanhei. Aqui em azul é o que assim, o usuário ele poderia acessar durante esse processo de saúde, doença, cuidado. Desde o acompanhamento na atenção primária, participando de ações de promoção e também de prevenção, passando pelo diagnóstico confirmado, então onde ele teria acesso ao tratamento, e locais que ele poderia ter acesso. Olha a complexidade. A gente, como gestor, pensa numa rede. O paciente, talvez o usuário, vai precisar disso. Quando você vai ver, olha quantas coisas ele teve que buscar sozinho. Então, é realmente algo bastante complexo e que, às vezes, foge do que a gente inicialmente pretende ofertar. Vai muito além disso. Esse daqui é uma representação gráfica de um caso que a Fabiane acompanhou lá em Campinas. E aqui é um caso de câncer de próstata. Ela fez uma representação colocando os diferentes locais de atendimento para o tratamento, né, Fabiana? Aí tem, então,
o município dele, um município que às vezes ele tem que acessar para fazer um exame específico ou um tratamento, e aqui no centro de referência. Aqui também a complexidade, cada lugar que ele passou, o tempo que ele passou. Ela fez também, tanto eu, uma análise desses tempos de acesso, né, da suspeita, a confirmação diagnóstica, da confirmação diagnóstica ao início do tratamento e a fase que ele está. E aí, gente, pode passar mais. Só isso. Eu queria só finalizar então com vocês, mostrando que assim, basta, né, como se fosse fácil. Basta ser uma rede que ampara, que sustenta, que protege. Isso daqui é uma fala da Santiago de Andrade, pesquisadora já há algum tempo das questões do trabalho em rede. E aí a gente pode visualizar aquela rede de diferentes formas, né? Aquela rede bem tecida, bem fechadinha, que vai amparar o usuário, que vai amparar o profissional que tem retaguarda. A Fabiana falou, o médico pede o exame, melhor eu nem pensar em câncer, porque se eu pensar ele vai ficar 8 meses na fila para conseguir o resultado do exame. Se o resultado for positivo, aí é mais 10 meses para conseguir começar o tratamento. Isso é muito angustiante para aquele profissional, ele prefere não pensar, o gestor prefere não discutir câncer porque é problemático. Então, essa rede ela tem que ser sim uma rede bem tecida, uma rede bem pactuada, de praticamente trabalho conjunto e solidário para amparar, sustentar e proteger usuários, cuidadores e gestores. E a Fabiana deixou a provocação no início, deixa a provocação no final, né? Também é um poema da Cora Coralina que eu gosto, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que prolonga. Isso não é coisa de outro mundo, isso é o que dá sentido. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. E já que nós estamos no momento de EP, considero isso um momento de educação permanente pioneiro no Brasil, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Vamos transferir e compartilhar nosso conhecimento.